dia, pessoal! Bom dia, minha turma do nono ano. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quero dizer que também estou bem, mas que estou com muita saudade das nossas aulas presenciais. Então, o que temos para hoje, tia Dani? Na nossa aula de hoje, eu preparei aqui alguns slides para vocês, para a gente dar continuidade ao conteúdo que a gente já viu, na verdade. Não é continuidade, é uma revisão do que já foi visto em relação ao nosso conteúdo de equação do segundo grau. Nas nossas aulas presenciais, a gente já viu como é que se escreve uma equação de segundo grau incompleta, como é ela completa. Já aprendemos como a gente encontra as raízes ou soluções, como vocês preferirem chamar, de uma equação incompleta, de uma equação completa. Da equação completa, a gente conheceu o método de completamento de quadrados e também vimos o método de Bhaskara. Fizemos até um simulado em relação a isso. Então, nessa aula de hoje, eu vou estar revisando para vocês, através desse slide, como a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta e como a gente resolve uma equação de segundo grau pelo método de fatoração, porque a gente também já viu aquele tipo de fatoração que é o fator comum. A gente também já viu nas nossas aulas o trinômio quadrado perfeito. Então, utilizando essa fatoração, como é que a gente encontra raízes das nossas equações de segundo grau. E também vamos relembrar, através de um exemplo, como é que encontra a resolução de uma equação do segundo grau com o método de completamento de quadrado. Então, vamos lá, meus amores. Sintam-se todos convidados a resolver algumas equações do segundo grau aqui comigo, tá? E vocês podem ir anotando tudo isso no seu caderno. Vocês são capazes de me responder qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Pense aí. Qual o número que elevado ao quadrado dá 25? Ao quadrado é elevado a 2, tá? E aí? Pensaram no número 5, não foi? Muito bem, parabéns. Então, existe outro número que responde a essa mesma pergunta? Vocês sabiam? Não sabiam? É o número menos 5. Observem aqui comigo. Vamos chamar esse número desconhecido de incógnita de x. Logo temos a equação. X ao quadrado igual a 25. O que é que eu quero dizer com esse x ao quadrado igual a 25? Que qual é o número elevado ao quadrado que dá 25? Então, esse número a gente está chamando de incógnita de x, certo? Para x igual a 5, nós temos que 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Para x igual a menos 5, nós temos que menos 5 ao quadrado, ou menos 5 elevado a 2, é igual a menos 5 vezes menos 5, que também dá igual a 25. Então, veja só, observe que a equação x ao quadrado igual a 25 é uma equação. E como o expoente da equação é 2, dizemos que ela é do segundo grau. E, consequentemente, possui como solução dois números. Os números 5 e menos 5 são denominados solução ou raízes da equação do segundo grau dada. Raiz ou solução de uma equação do segundo grau com a incógnita é o valor que, quando atribuído à incógnita, transforma a equação em uma sentença verdadeira. Note ainda que a equação x ao quadrado igual a 25 pode ser escrita assim, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. O que foi que tia Dani fez aqui, pessoal? É simples. Eu passei o 25 para o primeiro membro. Como foi que eu fiz isso? Eu subtraí 25 nos dois membros da nossa equação. Veja como podemos resolvê-la. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Foi o que eu falei, ó. X ao quadrado menos 25, a gente adiciona 25 aos dois membros. Quando a gente adiciona 25 menos 25 dá zero, né? E 0 mais 25 vai ficar ali no segundo membro. Então, veja que x ao quadrado é igual a 25. Agora, a gente vai extrair as raízes nos dois membros. Já vimos isso em sala de aula. Para esse 2 aí do x ao quadrado sumir, basta a gente extrair a raiz. Como se trata de uma equação, a gente não pode só extrair a raiz de um lado. Extrai dos dois. X ao quadrado
na raiz é igual mais ou menos a raiz de 25. Então, x é igual a mais ou menos 5. Esse 5 é a raiz do 25, tá, pessoal? Então, logo temos que x' é igual a menos 5 ou x duas linhas é igual a 5. Então, olha aí, observe que as raízes encontradas são opostas. Menos 5 mais 5, né? Geralmente, identificamos a primeira raiz por x' e a segunda por x duas linhas. Então, de modo geral, uma equação do tipo x² igual a c, em que c é maior ou igual a zero, tem como raízes raiz de c e menos raiz de c. Só para vocês lembrarem, pessoal, essa equação aí, x² menos 25 igual a zero, é uma equação do segundo grau incompleta, onde o nosso b é igual a zero. É justamente aquilo que foi explicado em sala de aula para vocês. Vamos continuar. Agora observe com atenção. Qual é a solução da equação x² mais 36 igual a zero? Pode pausar o vídeo e tentar resolver, mas vamos dar aqui continuidade. Resolvendo a equação, temos x² mais 36 igual a zero. Se a gente faz o quê? Adiciona menos 36 nos dois membros, para quê? Para que no primeiro membro só fique x². Porque quando a gente pega 36 menos 36, vai dar zero. Só que como se trata de uma equação, a gente não pode só diminuir o 36 de um lado, tem que diminuir dos dois. Dando resultado aí o quê? X² é igual a menos 36. Se a gente for extrair a raiz aí nos dois membros, para saber qual é o valor de x, vai ficar que x é igual a raiz de menos 36. Isso aqui vocês já viram lá desde o sétimo, sexto ano. Que não existe no conjunto dos números reais, ou seja, não existe um número real cujo quadrado é um número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, essa equação aí não tem solução no conjunto dos números reais. Veja ainda essa outra equação aqui comigo, ó. Vem comigo, com calma. 2x² menos 18 igual a zero. Como é que a gente resolve? É a gente buscar deixar no primeiro membro só o x² e mandar tudo para o outro membro. Mas como é que a gente tira esse menos 18 aí, tia Dani? É só o que? Adicionar o 18 aos dois membros. Então, vai ficar como? 2x² igual a 18. Agora, Dani, como é que eu faço para tirar esse 2 aí da frente do x? Veja, pessoal, que ele está multiplicando. Isso aqui também foi visto em aula. Para a gente tirar esse 2 da frente, basta a gente dividir os dois membros por 2. E aí, ó, vai ficar x² igual a 9, porque 18 dividido por 2 dá 9. E agora, para a gente saber quem é o valor de x, a gente extrai a raiz nos dois membros. Então, x1 é igual a menos 3, ou x2 é igual a mais 3, porque x aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Observe que podemos indicar também a primeira e a segunda raiz da equação por x1 e x2, respectivamente. Então, pessoal, grava aí, de modo geral, uma equação do tipo ax² mais c igual a zero. Veja aqui que o b é zero, tá vendo? É uma equação incompleta. Com a diferente de zero, pode ser transformada na equação ax² igual a menos c. E essa em x² igual a menos c sobre a. Isso aqui, pessoal, é só para vocês entenderem que a gente pode observar a mesma equação de segundo grau de duas maneiras. Vamos tentar resolver agora aqui o seguinte problema. Luiz tem um terreno na forma de um quadrado. Ele pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados que faz divisa com o que ele já possui. Desse modo, ele ficaria com um terreno retangular de 414 metros quadrados. Qual é a medida do lado do terreno de formato quadrado de Luiz? Então, veja só. Representando o novo terreno de Luiz por uma figura. O novo terreno, o azulzinho, é o terreno que Luiz tem. É um terreno de formato quadrado. A gente não sabe qual é o tamanho do lado desse terreno de Luiz.
Mas a gente sabe que ele pretende comprar um terreno de área de 90 metros quadrados, certo? Então, a gente não sabe o lado, chama esse lado de x. Sabemos que a área de quadrado é x ao quadrado, né? Então, veja só, o que é que a gente tem? Equacionando o problema, nós temos o quê? Falando em área, porque no enunciado foi dito que o terreno retangular de Luiz, que é esse novo desenho aqui todo, se a gente pegar essa área aqui toda, a área desse quadrado mais a área desse retângulo, dá 414 metros quadrados. Então, vamos lá. A área do terreno na forma de um quadrado corresponde a x ao quadrado. Luiz pretende comprar um terreno de 90 metros quadrados. Então, x ao quadrado mais 90 metros, né? Após a compra, Luiz ficará com um terreno de 414 metros quadrados. Então, veja aí, essa é a nossa equação. Ó. X ao quadrado mais 90 é igual a 414. Esse problema foi extraído do livro de Edward Bianchi, acho que é assim que é editora moderna. Foi um problema extraído de um livro. Então, vamos lá. Resolvendo a equação do problema, nós temos que x ao quadrado menos 90 é igual a 414. Vamos subtrair o 90 dos dois lados, porque nosso objetivo é tirar esse 90 do primeiro membro e colocar ele aqui no segundo membro. Então, para ele vir para o segundo membro, a gente tem que subtrair 90 dos dois lados. Aqui, ó, subtrai 90, subtrai 90. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 414 menos 90, 324. Extraindo as raízes nos dois membros, x é igual a mais ou menos a raiz de 324, que vai dar x igual a mais ou menos 18. Ou seja, x' é igual a menos 18, ou x duas linhas é igual a 18. Como a medida do lado deve ser um número positivo, ou seja, tem que ser um número positivo o lado, né? Nós concluímos o quê? Que o lado do quadrado mede 18 metros. Então, observe que a equação x ao quadrado mais 90 igual a 414 foi reduzida ao tipo x ao quadrado igual a c. Agora, observe a equação. Aqui já é outro tipo de equação. Também, pessoal, lembra da nossa aula, equação incompleta. Só que nesse caso aqui a gente tem o valor de A, que é quem acompanha x ao quadrado, e nós temos o valor do B, que é quem acompanha x. Esse tipo de equação aqui é uma equação incompleta, onde o C é igual a zero, revisando aí o que a gente já viu em aula. Quais são as suas raízes? Então, ó, iniciando a resolução. X ao quadrado menos 4x igual a zero. A gente vai fatorar o primeiro membro. Como é que fatora isso aqui, ó? Colocando em evidência. O que é que tem aqui que tem aqui? Isso, é o x. X vezes quem vai dar x ao quadrado? Vezes x. Esse x aqui já está fora, então sobra o menos 4. Porque se você multiplicar, ó, menos 4 vezes x vai dar menos 4x. Então, aqui é só essa forma aqui. É só uma forma diferente de escrever essa equação na forma fatorada. Fatorando o seu primeiro membro. Qual é a condição necessária para que o produto entre dois ou mais fatores seja igual? Um dos fatores deve ser igual a zero. Porque para isso daqui dar igual a zero, basta a gente multiplicar por zero. Ou esse aqui é zero, ou x menos 4 é igual a zero. Então, vamos lá. Logo, temos x igual a zero. Esse x aqui é igual a zero. Ou x menos 4 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Para a gente sumir com esse menos 4 daqui, a gente adiciona mais 4 nos dois membros. Fica x igual a 4. Professor, eu já sei fazer sem esse negócio aí de adicionar. Sei fazer direto. Tem problema? Não, não tem problema. Pode fazer, mas aqui eu quero deixar detalhado o porquê desse menos 4 ir para o outro lado positivo, certo? Então, olha, as raízes da equação x ao quadrado menos 4x igual a zero é x' igual a zero ou x duas linhas igual a 4. Anota tudo aí no caderno para revisar, pessoal.
Agora aqui, ó, resolva o problema. Jenny deseja construir 2 pomares, uma na forma de um losango é essa figura verde, e outro na forma de um paralelogramo, conforme indicam as figuras ao lado. Admitindo que a diagonal maior do losango mede 3x e a menor mede 2x, e sua base mede x mais 5, para que Jenny construa esses pomares com áreas iguais, qual deve ser o valor de x? Então, veja só. Para iniciarmos a resolução do problema, devemos lembrar de como se calcula a área do losango e do paralelogramo. Isso aí vocês têm que saber lá das outras séries, mas aqui no nono a gente revisa. Qual é a área do losango? A área do losango é você pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. Dzão é a diagonal maior, Dzinho é a diagonal menor. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Bzão é base, H é altura. Vamos agora equacionar esse problema aí, tá certo, pessoal? Revisando aí essas áreas, tá, professora? Por que tem que saber a área? Porque ele quer saber, ó, para que Jenny construa esses pomares com áreas iguais, qual deve ser o valor de x? Então, a gente está falando de área de losango igual a área de paralelogramo. Para que os pomares tenham áreas iguais, admitimos que a área do losango tem que ser igual à área do paralelogramo. Logo, Dzão vezes Dzinho sobre 2, que é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, é igual a base vezes a altura, ou seja, a área do losango é igual à área do paralelogramo. Pelo enunciado do problema, nós sabemos que Dzão, que é a diagonal maior do losango, é 3x e Dzinho é igual a 2x. Sabemos que a base é x mais 5 do paralelogramo e que a altura é igual a 2x. Então, vamos lá, ó. Dzão, 3x, vezes Dzinho, que é 2x, sobre 2, é igual a base, que é x mais 5, vezes a altura. Essa parte aqui em preto é essa igualdade aqui, ó. Aplicando as propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição no segundo membro e resolvendo a operação indicada do numerador no primeiro membro, nós temos o quê? 6x ao quadrado é 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado sobre 2 é igual a... O que é distributiva, professora? É, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. 5 vezes 2x, 10x. Simplificando aqui as frações, 6 dividido por 2 dá 3x ao quadrado, igual a 2x ao quadrado mais 10x. Agora vamos organizar isso aí, ó. Adicionando menos 2x ao quadrado menos 10x nos dois membros. A gente adiciona, pessoal, isso aqui para essa parte do segundo membro ficar igual a zero e ser igual a uma equação do segundo grau. Veja, ó, que vai ficar x ao quadrado menos 10x igual a zero. Fatorando o primeiro membro e colocando o fator comum em evidência, aqui já temos uma equação incompleta, onde o valor de c é igual a zero, então a gente vai fatorar. Fatorando aqui o primeiro membro, ó, quem é que tem em comum aqui? O x, então x em evidência sobra x menos 10. Quem é o número que a gente vai multiplicar, que vai dar zero? Ou o x é zero, ou o x menos 10 é igual a zero. Que é a condição necessária, é o que eu te falei. Então, ó, logo x igual a zero ou x menos 10 igual a zero. Para esse menos 10 e para o segundo membro, ele vai x igual a 10, professora. Isso, mas ele não vai como uma mágica, né? Para esse 10 aqui, para o outro membro, a gente está fazendo o quê? Adicionando 10 aos dois membros e resolvendo as operações indicadas, ou seja, x igual a 10. Professora, daqui eu já posso fazer direto? Pode, mas eu preciso explicar para vocês o porquê desse 10 vai para o outro lado positivo. Como as medidas das dimensões de um losango e de um paralelogramo deve ser um número positivo, então nós concluímos o que, pessoal? Que para que Jenny construa esses pomares com áreas iguais, o valor de x deve ser igual a 10. Então, de modo geral, uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais b igual a zero,
Quando fatorada, recai na equação x vezes ax mais b igual a zero. Isso aqui, pessoal, é só a forma fatorada dessa parte aqui, ó, certo? Então, aqui é só para vocês terem uma forma direta de resolver essa equação completa quando o nosso c é igual a zero. Quero ver agora se vocês conseguem resolver essa equação aqui, ó. X mais 1 ao quadrado igual a 16. E aí, pessoal, vamos resolver mentalmente. Pense em um número que elevado ao quadrado é igual a 16. Quem é um número que aqui, quando eu coloco elevado a 2, dá igual a 16? Pensou? Isso. 4 e menos 4 elevado ao quadrado aqui dá igual a 16. Então, o que é que a gente tem? Que x mais 1 é igual a 4, ou que esse x mais 1 aqui é igual a menos 4. Se x mais 1 é igual a 4, aqui a gente vai adicionar menos 1 nos dois lados para resolver a equação. A gente ganha que x é igual a 3. Porque, ó, 4 menos 1, 3. Então, vamos aplicar o mesmo procedimento ao anterior. X mais 1 igual a menos 4. A gente vai agora também adicionar o menos 1. Então, vai ficar x igual a menos 5. Só resolver a equação do primeiro grau. Então, logo, 3 e menos 5 são as raízes dessa equação aqui. Vamos verificar se realmente são? Se você pegar o 3 e colocar aqui no lugar do x, dá 16. Vamos lá. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 5 mais 1. Ó, menos 5 aqui no lugar de x. Mais 1 igual a menos 4. Menos 4 ao quadrado igual a 16. Então, para você saber se está certo, é só você fazer a verificação. Agora, veja que curioso. Desenvolvendo um binômio do primeiro membro da equação x mais 1 ao quadrado igual a 16, nós temos, o primeiro membro aí é x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado, a gente pode escrever como x mais 1 vezes x mais 1, né? É ao quadrado. Então, x mais 1 vezes x mais 1 igual a 16. Então, aí, ó, observe que x mais 1 ao quadrado é um dos produtos notáveis, quadrado da soma de dois números quaisquer. E também pode ser resolvido de maneira prática. Quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Como a gente já viu, aquela coisinha de João Vitor. Quadrado do primeiro. Lembra, né? Pronto, é um produto notável. Aqui, então, ó, x mais 1 vezes x mais 1 vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 16. Adicionando menos 16 aos dois membros, para que isso, professora? Para esse 16 aqui fica zero. A gente manda ele para o primeiro membro dessa forma. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2x menos 16 mais 1 menos 15 igual a zero. Assim, a equação x mais 1 ao quadrado igual a 16 é igual à equação x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Essa forma aqui de baixo é a mesma equação dessa aqui, só que escrita de uma forma diferente. Logo, 3 e menos 5 são raízes das duas equações. Verificação da equação x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. No lugar do x aqui nessa equação, vamos colocar o 3, ó. 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos 15. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6, menos 15. Isso aqui dá zero. Agora, no lugar de x, colocando menos 5. Menos 5 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, menos 15, é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Mais 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos 15. Então, menos 10 com menos 15, menos 25. Menos 25 mais 25 dá zero. Então, tá ok. Agora, resolvam em seu caderno, com o auxílio do professor, a equação 2x mais 6 ao quadrado igual a 36. Quais são as raízes da equação dada? As raízes são 0 e 6. Eu não estou aí para auxiliar vocês, mas eu estou no meu WhatsApp.
Tentem resolver ela, mande para mim e verifique se as raízes são 0 e menos 6. Muito bem. Vamos ver outro modo de resolver a equação x mais 1 ao quadrado igual a 16. Estou ensinando aí outros métodos. E esses métodos já foram vistos em sala de aula, pessoal. Ó, veja só. X mais 1 ao quadrado igual a 16. Para a gente tirar esse quadrado, eu acho que esse método foi o que eu ensinei em sala mesmo e a gente trabalhou mais com ele. Basta a gente mandar esse 2 aqui para o outro lado como raiz, né? E para fazer isso é a gente fazer o quê? Extrair as raízes dos dois membros. Então vai ficar x mais 1 igual a mais ou menos a raiz de 16, 4. Ou seja, x mais 1 é igual a 4. X mais 1 é igual a... Aí veja só, para esse mais 1 e para o outro lado como menos 1, a gente tem que fazer o quê? Somar com menos 1 dos dois lados. Então, é menos 1 aqui, menos 1 aqui. Então, x, 1 menos 1 dá 0, por isso que aqui fica só o x, é igual a 4 menos 1, 3. Agora aqui, x mais 1 é igual a menos 4. Mandar o mais 1 para o outro lado é a gente subtrair menos 1 dos dois lados, né? Então, x é igual a menos 4 com menos 1, menos 5. Logo, as raízes são 3 e menos 5. Essa maneira é uma maneira mais rápida de se fazer, certo? É a maneira que a gente trabalhou mais em sala de aula. Então, de modo geral, para encontrar as raízes de equação do tipo ax mais b ao quadrado igual a k, com k maior ou igual a 0 e a diferente de 0, fazemos ax mais b igual a raiz de k. Então, x é igual a menos b mais a raiz de k sobre a. Isso aqui, pessoal, é só uma formulazinha, mas se vocês aprenderem a fazer isso aqui, não precisa decorar a fórmula não, certo? Então, vamos agora resolver um problema envolvendo uma equação do tipo ax mais b ao quadrado igual a k. Petrúcio Filho desenhou a planta de um terreno em forma de um quadrado, conforme a figura abaixo, e propôs o seguinte desafio a seu irmão Petrus. Sabendo que a área do terreno é de 81 metros quadrados, qual é a medida dos lados desse terreno? Equacionando o problema, a gente sabe que a área de quadrado é o lado ao quadrado, né? Então, lembre-se, para calcular a área de um quadrado, basta levar os dois lados ao quadrado. Como a área do terreno é de 81 metros quadrados, então x mais 6 ao quadrado é igual a 81. Extraindo as raízes nos dois membros, nós temos o quê? Que x mais 6 é igual a mais ou menos a raiz de 81, que é 9. Então, x mais 6 é igual a 9. X mais 6. Aí a gente vai subtrair o 6 nos dois lados, pessoal, para mandar esse 6 aqui para o outro lado. Vai ficar, então, que x é igual a 9 menos 6, que é igual a 3. Ou x mais 6 vai ser igual a menos 9. Mandando esse mais 6 para o outro lado, temos que subtrair 6 nos dois membros. Então, menos 6 aqui, menos 6 aqui. 6 com menos 6 a gente corta, vai ficar então x igual a menos 15. As raízes da equação x mais 6 ao quadrado igual a 81 são 3 e menos 15. Mas apenas 3 satisfaz o problema. Por que 3 apenas satisfaz o problema? Porque o lado de um quadrado tem que ser um lado positivo. Se você colocar aqui menos 15 mais 6, vai dar um número negativo, então não vai satisfazer nosso problema. Então, o lado do quadrado mede x mais 6. Substituindo as raízes encontradas, temos 3, que é o valor encontrado aqui, ó, mais 6 igual a 9. Menos 15 mais 6 igual a menos 9, deu um número negativo. Como a medida do lado de um quadrado deve ser um número positivo, Petrus conclui que o quadrado tem lados medindo 9 metros. É isso aí, pessoal. Vai anotando no caderno. Observe atentamente a multiplicação abaixo, mas aqui algum exemplo. X mais A vezes X mais B. Multiplicando os binômios temos, é que vocês aprenderam no ano passado. Primeiro pelo primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Primeiro pelo segundo, x vezes b, que é a mesma coisa de bx, mais por mais dá mais, então mais bx. Segundo pelo primeiro, ax. Segundo pelo segundo, ab. Então, aqui, ó, fatorando e colocando o fator comum em evidência, no meio, aqui, ó, o que é que tem aqui? Que tem aqui o x.
Então, x ao quadrado mais o x em evidência, o que é que sobra? O a e o que é que sobra? O b, né? Então, podemos observar que x mais a vezes x mais b, essa parte aqui de cima, é igual a x ao quadrado mais ab vezes x mais ab. Desculpa, pessoal. Dizemos que x mais a vezes x mais b é a forma fatorada da expressão x ao quadrado mais a mais b vezes x mais ab. Fatorar significa escrever uma adição algébrica na forma de uma multiplicação. Observe que na expressão x ao quadrado mais a mais b vezes x mais ab, o coeficiente de x é dado pela soma a mais b. E o terceiro termo, que é independente da incógnita x, é dado pelo produto AB. Utilizando a observação acima, escreva a expressão x ao quadrado mais 6x mais 9 na forma fatorada. É vocês aplicarem isso aqui, ó, de forma fatorada. Então, como o coeficiente de x da expressão x ao quadrado mais a mais b vezes x mais ab é dado pela soma a mais b, e o termo independente da incógnita x é dado pelo produto a vezes b, nós temos o quê? Que a mais b é 6 e a vezes b é 9. Então, aqui, pessoal, você vai pegar sempre dois números que somando dá 6 e que multiplicando esses mesmos dois números dá 9. Aqui é a soma e aqui é o produto. Então, calculando mentalmente, encontramos 3 e 3, ó. 3 mais 3 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. A gente também viu isso, mas foi de forma rápida na sala. Como x mais a vezes x mais b é igual a x ao quadrado mais a mais b vezes x mais a vezes b, então, pessoal, só para deixar claro, esse a mais esse b são as raízes, certo? 3 mais 3 é igual a 6, que eu tinha falado, e 3 vezes 3 é igual a 9. Então, essa forma aqui, ó, x mais 3 vezes x mais 3. Então, observe que x ao quadrado mais 6x mais 9 é um trinômio do quadrado perfeito. Que a gente fatora dessa forma aqui, x mais 3 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Vamos agora utilizar esse modo de fatorar para resolver algumas equações do segundo grau. Pessoal, o que a gente vai ver agora é aquela parte de trinômio quadrado perfeito que a gente já viu em sala de aula. Vamos fazer uma revisão breve e a gente finaliza essa aula. Ó, resolva a equação x ao quadrado mais 10x mais 25 a zero. Professor, eu posso usar o método completamento de quadrados? Pode. Professor, eu posso usar o método de Bhaskara? Pode, mas aqui eu agora estou ensinando para vocês como é que resolve fatorando. E isso também já foi visto em sala de aula. Então, veja só, perceba que nessa equação, o nosso A é 1, o nosso B é 10 e o nosso C é 25. Então, veja só, a gente sabe que esses dois termos aqui do meio é uma soma das raízes, A mais B. E que o 25 é a multiplicação, A vezes B. Então, olha, a gente sabe que a soma é 10 e que o produto dá 25. Calculando mentalmente, a gente descobre que o número A é 5 e B é 5. Porque, ó, 5 mais 5, 10. 5 vezes 5, 25. Então, x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a x mais 5 vezes x mais 5, que é igual a zero. Primeiro modo de resolução. X mais 5 vezes x mais 5 igual a zero. Para que o produto entre dois fatores seja igual a zero, um dos fatores tem que ser zero, né? Então, ó, x mais 5 é igual a zero, ou x mais 5 é igual a zero. Ou seja, o nosso x é igual a 5. Como é que a gente manda esse 5 lá para o segundo membro, pessoal? Resolvendo essa equação do primeiro grau. É somando o menos 5 nos dois lados. É menos 5 aqui e menos 5 aqui. Então, a gente ganha que x' é igual a menos 5 e que x duas linhas também são menos 5. Também é menos 5. Então, as duas soluções são iguais. O segundo método de resolução. X mais 5 vezes x mais 5 igual a zero. X mais 5 ao quadrado, porque x mais 5 vezes x mais 5 é igual a x mais 5 ao quadrado. Então, vamos extrair a raiz dos dois lados. Vai ficar x mais 5 é igual a mais ou menos a raiz de zero. Então, a raiz de x mais 5 ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz de zero.
Então, x mais 5, que é o que sobrou aqui de dentro, é igual a mais ou menos 0. Raiz de 0 é 0. Tem duas soluções iguais, logo, x mais 5 é igual a 0. Porque pode ser mais 0 ou menos 0, são iguais. Então, como é que a gente manda esse 5 para o outro membro? A gente vai adicionar menos 5 nos dois lados, ó. Mais 5 com mais 5 vai cortar, vai ficar x igual a menos 5. Logo, as raízes x' é igual a menos 5 e x duas linhas também é igual a menos 5. Se vocês forem verificar, pessoal, colocar o menos 5 na nossa equação aqui, ó, que é x ao quadrado mais 10x mais 25, igual a 0, vai dar 0. Menos 5 é a raiz. Vejamos mais uma equação. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 81. Essa daqui eu vou deixar para vocês tentarem resolver, certo? Aqui nesse slide eu vou passar rapidamente, eu tenho a resolução dela e ainda vou falar para vocês sobre o completamento de quadrado, mas não vai ser na aula de hoje, ó. Eu tenho a resolução, tal. Mas eu vou explicar isso na nossa próxima aula, certo? E aqui, ó, também na próxima aula a gente vai resolver essa daqui, só para vocês verem o que vai vir por aí. E aí, para finalizar, nossa próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o completamento de quadrado. Tá tudo aqui preparadinho, ó, tá? Então, pessoal, é só, nada mais é do que o que a gente já viu em aula. Eu espero que essa parte que eu tenha feito com vocês hoje de revisão, vocês tenham entendido e captado. Eu vou deixar no grupo alguns exercícios para vocês resolverem a equação do segundo grau incompleta. Somente incompleta, e as que forem completas eu quero somente pelo método de fatoração. Tá? Vai estar no grupo alguns exemplos, e esses exemplos que ficou no finalzinho aí do slide, eu vou resolver com vocês na nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus e obrigada pela atenção. Tchau, tchau.